O movimento de Atos, ele pode se repetir, e ele se repetiu no Brasil? Como que foi o início, o nascimento desse movimento na nossa terra brasileira? E esse nascimento, ele produziu crescimento? Houve uma expansão do movimento pentecostal no Brasil? A paz do Senhor, meus irmãos. Evangelista Cavalcante, falo aqui da Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. E vamos aí para mais uma pré-aula da lição de número 9 dessa semana. Convido a todos os irmãos a estar junto conosco aí e que Deus possa nos abençoar aí na ministração dessa pré-aula, em nome de Jesus. Então, nós estamos aí no primeiro trimestre de 2023, com o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 9, que tem como tema aí o avivamento pentecostal no Brasil, né? Como que esse movimento chegou à nossa nação e o desenrolar que ocorreu aí em todos esses anos que ele veio aí com os missionários suecos. O texto áureo, ele nos diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo a mão, veio sobre ele o Espírito Santo e falava em línguas e profetizava. Atos, capítulo 19, versículo 5 e versículo de número 6. A verdade prática, ela nos diz: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. A base da nossa lição está registrada no livro de Atos, no capítulo 19, do versículo 1 até o versículo de número 7. E os objetivos da lição: o primeiro, mostrar que o avivamento de Atos se repete no Brasil. 2, pontuar o nascimento do novo movimento e explicar a expansão do avivamento pentecostal. A nossa introdução, ela nos diz assim: a chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia. Proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terra brasileira, o avivamento pentecostal no Brasil, e é o que estudaremos nessa lição. Então, tem até um livro muito bom, eu vou deixar ele até como base aí de estudo no final da Obras Consultada, que ele realmente ele é uma tese, um estudo de um irmão que fez, e ele mostra como que o pentecostalismo, né, o movimento pentecostal, ele foi fundamental para ajudar na expansão dos evangélicos no Brasil, desde a chegada aí dos missionários suecos, e que é interessante que ele vai trabalhar até a questão da característica do brasileiro e como o movimento pentecostal é um movimento que dá muita ênfase na espiritualidade, na atuação de dons, e ele vai trabalhar como que o brasileiro, a formação social, o sociocultural do brasileiro, ele foi um elemento importante na cultura que, vamos dizer assim, fez com que o brasileiro ele abraçasse o pentecostalismo e ele se desse bem. E é interessante como que toda a questão da liturgia, essa ênfase na proclamação do evangelho, de uma forma muito enfática. Então a gente vê que é uma herança dos missionários americanos, os pentecostais
amam evangelizar, a fazer culto ao livre, cruzadas evangelísticas e essa também característica do mover de Deus, o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus por meio dos dons espirituais. O movimento de Atos se repete no Brasil. Então, o Pentecoste entre os salvos. Em Atos 19:2 há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Essa pergunta também pode ser feita assim: tendo crido, recebeste o Espírito Santo? E também recebeste já o Espírito Santo depois de que crestes? As modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19, de 1 a 7. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica e em seguida receberam o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. E aí a gente vai ver aqui o que ele está trabalhando em Atos 19. Atos 19, a igreja já está expandida, ela já está alcançando outros territórios, Paulo já está em outras regiões, o evangelho está sendo proclamado, e esses discípulos em Éfeso, eles já conheciam Jesus, eles já tinham crido, eles já tinham se arrependido, mas aqui vai acontecer um evento diferente. Eles vão ser, ao crer no que Paulo está falando, eles vão ser batizados pelo Espírito Santo. Então eles vão ser revestidos de poder. E aí o que vai eles já eram crentes, mas agora eles vão ser revestidos, eles vão receber a promessa do Espírito Santo. Então, o Atos 19 é importante por isso, que ele vai mostrar que é um Pentecostes entre os salvos. Há uma divisão que alguns teólogos fazem, e tem gente que gosta, tem gente que não gosta, que por exemplo, tem o Pentecostes de Atos 2. Esse Pentecostes, ele é único, ele não vai se repetir, ele teve o porquê de ser daquela forma, a inauguração da igreja, a promessa do Espírito Santo acontecendo ali. Então é um evento único e nunca mais ele irá se repetir da forma como foi em Atos 2. Mas nós vemos isso acontecendo em Atos 8. Em Atos 8 a gente tem ali um mini Pentecoste, os teólogos trabalham que é o Pentecoste de Samaria, que vai com a pregação de Filipe, né, os apóstolos vêm e ao chegar ali eles ministram e aquelas pessoas recebem o Espírito Santo. Então alguns teólogos trabalham que é o Pentecoste de Samaria. Vai acontecer um outro evento em Atos 10, que é com Cornélio. Então a gente conhece a história. Cornélio é um homem piedoso. Então Deus, por uma revelação ali, Jesus comunica com Pedro. Pedro vai lá, ministra a palavra, ele crê. E ao crer, ele se arrepende e ele recebe o Espírito Santo. E o mesmo evento, assim, a mesma manifestação do Espírito Santo, a semelhança de Atos 2 e Atos 8 também acontece. Aí os teólogos vão trabalhar que é o Pentecoste na casa de Cornélio, né? E aí a gente vai ver esse mesmo evento acontecendo em Atos 19, nesses discípulos que estão em Éfeso, que são salvos, já se arrependeram, mas agora eles vão, pela imposição aí do apóstolo Paulo de mãos, eles vão receber o batismo do Espírito Santo, que é um evento que acontece entre pessoas salvas, no caso de Atos 19, 2. E aí, continuando no primeiro tópico, né, o movimento de Atos se repete no Brasil, a plenitude do Espírito Santo. Então, como vimos na lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. A experiência da salvação e o batismo do Espírito Santo. Então, nós pentecostais temos essa distinção. A gente acredita que quando se crê em Cristo, quando há o arrependimento, então essa pessoa ela é salva, ela recebe o Espírito Santo e agora ela faz parte do corpo de Cristo. E tem o batismo do Espírito Santo, que é que a gente usa como um termo como segunda bênção, revestimento de poder, que dentro vamos colocar assim, dentro do pensamento, dentro da teologia de Lucas, é um revestimento de poder para proclamar o evangelho.
E aí é seguido por manifestações, no caso de falar em línguas, manifestações dos dons espirituais, cura, enfim. Então a gente acredita nessa que ele tem essas duas distinções, que é a experiência da salvação e o batismo do Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Então, em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o Espírito Santo com imposição de mão. Então, isso é muito claro dentro da leitura de Atos, que é a leitura bíblica em classe, que nós vamos ler agora nesse domingo. Então, é importante aqui o professor ter essa clareza de explicar essa distinção que há dentro do pensamento teológico dos pentecostais. Os pentecostais creem dessa forma, que primeiro tem uma experiência, a primeira experiência que é quando a pessoa crê, a pessoa aceita Jesus, levanta a mão, vai lá na frente e é ministrado ali que ele crê em Jesus como Salvador, então ele ali recebe o Espírito Santo. E que é a segunda evento aí, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder, que a pessoa pode receber tanto no momento que ela crê em Jesus, ali quando ela aceitou Jesus, também ela pode receber esse revestimento de poder posteriormente, depois, ou algumas semanas, meses ou até anos, entendeu? Então é importante a gente entender essa questão da plenitude do Espírito Santo, que é esse enchimento, que é esse revestimento de poder para o serviço. 3. O movimento de Atos se repete no Brasil. E aí nós estamos no subtópico 3. Chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wingre. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910, no início do século XX. Predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo do Espírito Santo, tal como os primeiros crentes de Atos. E aí, a gente só um relato histórico assim muito breve, né? Quem está acompanhando a lição, certamente os professores já foram estudar aí os movimentos de avivamento na história, e que o movimento que é o movimento que vai dar todo esse desenrolar do envio de missionários e principalmente Daniel Berg no Brasil é o movimento da Azusa, em 1906, que ocorre ali onde os crentes ali são batizados com o Espírito Santo. O líder desse movimento é o William Seymour, e esse movimento ele vai fazer com que vários missionários são enviados, e Daniel Berg e Gunnar Wingre, então, eles oram a Deus, e aí Deus direciona ele para Belém do Pará, eles vão consultar um mapa, e aí se sabe que eles era ficar no Brasil, e então há toda uma história muito bonita por trás disso. Então eles chegam aqui impulsionado por o movimento pentecostal que aconteceu nos Estados Unidos aí no início do século XX. E aqui que é interessante, então eles chegam no Brasil, já existem igrejas estabelecidas, igrejas históricas dos reformados, igreja católica, só que como nós lemos na introdução, o movimento pentecostal ele vai... O que vai acontecer? Vai acontecer uma mudança na liturgia, e aí a gente vai ver algumas coisas mais para frente, a questão do, por exemplo, a gente vai ver quando esse novo, vamos dizer assim, entre aspas, movimento acontece, ou seja, o batismo com o Espírito Santo ele começa a acontecer em alguns lugares, em algumas igrejas tradicionais. Muitas igrejas vão olhar com um olhar estranho desse movimento que acontece, chegando ao ponto até de expulsar alguns irmãos, né? Então, é importante a gente ver aqui esse chamado dos missionários cheio do Espírito Santo chegando aqui no Brasil. Então, síntese do tópico. No Brasil houve um chamado de Deus para que o povo vivesse a plenitude do Espírito Santo, que é o quê? Que é o movimento pentecostal, que é um movimento de avivamento que acontece na virada do século, finalzinho do século XIX, início do século XXI. Então a gente vemos esse movimento aí de Deus por meio do movimento pentecostal, que é um avivamento que ocorreu aí no mundo e que chega no Brasil com esses dois missionários aí, Daniel Berg e Gunnar Wingre.
2. O nascimento de um novo movimento. Então, a pregação do movimento pentecostal. Então, como que é a pregação? Como que se ministra? Então, a pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo do Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa, orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina estava correta. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e, por isso, é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo no país, que é registrado. Então, porque certamente a pregação dos missionários é nessa ênfase do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus, essa busca pelo o Espírito Santo se manifestasse, que a pessoa fosse batizada com o Espírito Santo, que a pessoa experimentasse os dons espirituais, porque é o que eles tinham experimentado nos Estados Unidos, em Azusa, quando eles são direcionados pelo Espírito Santo para poder pregar no Brasil. Então, a ministração, a forma de pregar, ela vai ser diferente das igrejas tradicionais, cuja ênfase certamente é o batismo com o Espírito Santo, essa busca pela presença do Espírito Santo como era em Atos dos Apóstolos. E aí, continuando ainda no tópico 2, o nascimento de um novo movimento, crescimento e perseguição. As perseguições contra pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse em Mateus 5,10. Elas se davam nas esferas litúrgicas, entre outras. Por exemplo, dos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal, a registro de que eles até sacou um punhal para investir contra missionários do Nelvin, que foi a irmã Celina quem pediu o crime, jogando-os na frente do miliante. E é até relato do que o próprio Gunaving, ele quase foi morto. Ele estava numa casa e cercaram a casa dele, ele conseguiu fugir e ele então achou uma casa, ele saiu pela meio da mata, achou a casa do irmão, e o irmão escondeu ele e ele conseguiu se safar. Porque essa nova maneira de pregar, essa nova maneira de dar ênfase nos dons espirituais não é uma coisa que foi muito bem aceita, porque é algo novo que até então as pessoas não tinham experimentado. Então isso ocasionou tanto a questão da pregação e também a questão de há relatos, por exemplo, até no movimento de Azusa, de zombaria. A mídia, na época, criticava muito o movimento por causa das coisas que acontecia. É claro que a gente tem que ressaltar que sim, houve alguns exageros, como qualquer movimento que se inicia e houve alguns problemas, mas nada que invalide o que Deus fez no movimento pentecostal. Então hoje nós ainda vemos o movimento pentecostal um movimento que cresce a cada ano e é um movimento que tem dado muita ênfase na questão da própria proclamação, na evangelização. 3. Curas divinas. Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário de um Pioneiro, da obra escrita pelos missionários Gunaving, veja o seguinte relato: diz assim: uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado e veio depois para os nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Então, dentro do movimento, desse movimento que inicia no Brasil, há relatos, né? O dicionário o dicionário do pentecostalismo, o dicionário pentecostal, no final eu vou dizer o nome dele certinho, ele relata muitos eventos em várias localidades do Brasil onde o movimento pentecostal, a pregação, ela foi seguida por curas divinas e relato de muitas pessoas que foram curadas com a manifestação dos dons de curas. Então, a cura divina é uma característica muito forte dentro do movimento pentecostal e que há relatos enormes, principalmente no movimento de Azusa e
certamente no Brasil. Então, o síntese do tópico. O nascimento de um novo movimento no Brasil teve pregação pentecostal, crescimento, perseguição e cura divina, que é uma característica muito comum, e aí, claro, que o autor está fazendo um paralelo com Atos, né? A igreja de Atos, os próprios irmãos em Atos, quando eles são batizados com o Espírito Santo, a gente vai ver todo um movimento de estranheza das lideranças, de perseguição. A gente tem um crescimento muito grande e a gente vai ver, claro, no livro de Atos, uma riqueza na narrativa das curas divinas que ocorria ali quando os apóstolos eles pregavam. 3. A expansão do avivamento pentecostal. Então, o movimento pentecostal ele teve como a gente viu no tópico 1 aí, que ele tem essa repetição conforme Atos. E esse novo movimento, ele é um movimento que tem uma pregação que diferenciou das igrejas históricas estabelecidas. Houve perseguição por causa disso, dificuldade da própria de se pregar no Brasil no início do movimento pentecostal. Mas como que esse movimento ele se expandiu no Brasil? E aí, certamente os irmãos sabem disso, a Igreja das Assembleias de Deus, os pentecostais do Brasil são uma das igrejas, não sei se é a maior ou é uma das maiores igrejas pentecostais do mundo. A Assembleia de Deus já é a maior igreja no Brasil, a que tem mais membro. E hoje nós temos os pentecostais e nós temos os carismáticos. Então a gente tem igrejas que tanto igrejas históricas que foram passadas por uma renovação carismática, vamos dizer assim, e você vai ver Igreja Batista renovada, Igreja Presbiteriana renovada, Igreja Luterana renovada. Então você vai ver várias igrejas tradicionais que houve um distanciamento daquilo historicamente se ministrava, então ela passa por esse novo entendimento e dá um ênfase para a questão dos dons espirituais. Mas como que foi a expansão do movimento pentecostal no Brasil? Um modelo centrífugo. Um avivamento espiritual faz com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Então, as igrejas, elas vão começar agora a sair, elas vão começar a buscar, elas vão começar a proclamar. Então, começaram com o quê? Cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas e hospitais. Então, os pentecostais, onde deixavam de falar, eles falavam. Essa é uma das características muito tradicionais nas igrejas evangélicas pentecostais. E é um modelo que tem trazido crescimento. Então, a própria formação dos obreiros leigos, então não há uma necessidade que o obreiro estude por 4, 5 anos, ele se forme. Então, abre-se um ponto de a gente falar, ponto de pregação em algum lugar específico, na casa de um irmão ou em um sítio, enfim. E essa forma de pregar, ela faz com que o movimento, o avivamento pentecostal, ela vai alcançando vários segmentos da sociedade, principalmente o segmento mais de baixa renda. Então, as igrejas pentecostais têm penetrado muito dentro desse segmento da sociedade. Então, ele diz assim, mais adiante, os irmãos buscavam um local amplo para atender a expansão da obra. Assim, quando o número de pessoas iam crescendo, o Senhor salvava, curava e batizava do Espírito Santo. O movimento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu, mas receberia a virtude do Espírito Santo e que há de vir sobre vós, e se me testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. E no 2 ele diz assim, um crescimento acentuado. Os pentecostais do Brasil não crescem porque buscam em outras igrejas, mas crescem porque os evangelistas e os discípulos por meio do Evangelho de Cristo. Então, hoje, em qualquer lugar que você anda, você vai ver. Isso eu trabalho em um local onde eu viajo bastante. Então, duas coisas que eu vejo. É uma Assembleia de Deus e a Congregação do Brasil. E, curiosamente, a Congregação do Brasil também é uma igreja pentecostal. Então, você vai ver, quando você anda, você vai ver, tem uma Assembleia de Deus e tem uma igreja, uma Congregação do Brasil.
Então, isso faz com que, ou fez com que houve uma expansão desse avivamento pentecostal no território brasileiro. E aí, segundo os dados do IBGE, em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Certamente, a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência de alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Então é fato. Os dados estatísticos mostram isso. E no livro que eu vou mostrar já no final, eu acho interessante os próprios professores lerem essa literatura que eu vou indicar, que ele trabalha, tem uma literatura que ele trabalha muito nessa questão de como que o movimento pentecostal, ou seja, como o pentecostalismo, a forma de pregar, a liturgia, essa ênfase dos dons espirituais, essa espiritualidade que os pentecostais têm, que é essa busca fervorosa de oração, de buscar a Deus, como que isso é uma característica pentecostal e como que isso ela casou, vamos dizer assim, bem com a própria cultura, como a forma que o brasileiro ele vê o mundo. E aí é interessante nesse livro que ele mostra a composição do brasileiro, que é a questão dos indígenas, a questão dos europeus, a questão do catolicismo, e como que essa mistura ela faz com que a pregação pentecostal, o movimento pentecostal, o avivamento pentecostal, ele desse tão certo no Brasil. Então é interessante ver essa característica, né, socioeconômica, sociocultural, como que ela é importante, como que ela é interessante e o autor ele trabalha muito bem isso no livro. Então, síntese do tópico. Houve um modelo de crescimento centrífugo e por isso o movimento pentecostal obteve um crescimento acentuado. Então, a coisa interessante dos pentecostais, o que faz com que os pentecostais cresçam é essa... como é que eu vou colocar? Não há uma preocupação em uma formação acadêmica do pastor ou daquele que vai dirigir. Então há uma necessidade de se abrir um ponto de pregação. Então um irmão, uma irmã, ou alguém cede a algum lugar, ou inicia uma pregação em uma igreja, vai ali proclamar, vai evangelizar na escola, faz-se uma cruzada. Dentro dessa cruzada tem pessoas que aceitam Jesus, então tem um salão, se aluga um salão, começa uma igreja, e essa igreja vai crescendo, vai tomando corpo, e isso fez com que a igreja ela crescesse de uma forma muito rápida. Conclusão. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas que não admitia o batismo do Espírito Santo, como sinal evidente do falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais, fundadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Então, é fato, irmãos, que o pentecostalismo, o pentecostalismo como movimento, como essa nova proposta aí que ganha corpo, vamos dizer assim, no início do século e que só vem crescendo a cada ano. Ele é um dos movimentos, e aí é interessante, né, rapidamente, o movimento pentecostal de Azusa, ele posteriormente ele vai acender um outro segmento, ou uma outra tradição, que é a tradição carismática. Quando eu falo, eu tenho sempre um cuidado, né, quando eu vou falar de movimento carismático, né, eu tenho muito cuidado, porque às vezes eu falo na igreja, na sala de aula, os irmãos pensam que eu estou falando do movimento carismático católico. Não. Os carismáticos, que são irmãos evangélicos, que muitos deles estão nas comunidades, né, estão nas igrejas aí que a gente tem visto, eles crêem na manifestação dos dons espirituais, crêem no batismo do Espírito Santo, só que a diferença é que eles tem a questão da ênfase do falar em línguas, que é a evidência física do batismo com o Espírito Santo. Então, os irmãos carismáticos, eles têm essa é uma diferença básica. Então, para eles, não há necessidade que a pessoa fale em língua para dizer que essa pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Então, se houve uma manifestação dos dons espirituais, então essa pessoa ela foi batizada com o Espírito Santo. Então, há também essa busca desse enchimento do Espírito Santo. Então,
Isso fez com que o pentecostalismo ele crescesse, que o avivamento pentecostal, ele chegasse nos dias atuais que nós temos visto hoje no Brasil. E hoje, as Assembleias de Deus, ela é a maior igreja evangélica pentecostal aí do Brasil, do território brasileiro. E essas aqui são as obras consultadas que eu acho interessante os professores a estudar essas obras. E aí eu tenho três, mas tem outras mais. Os irmãos da Assembleia de Deus, aí por meio da CPAD, têm produzido muito material muito interessante. Então, o livro que eu tenho falado é do Eduardo Leandro Alves, que é a Sociedade Brasileira e o Pentecostalismo Clássico. E aí ele fala raízes sociocultural, e aí ele vai trabalhar toda a questão da composição, da mentalidade, da cultura brasileira, a formação. Aí ele pega a questão do quando os europeus vêm e traz o catolicismo, mas assim a forma como os indígenas criam, e aí vai ter essa mistura mística, supersticiosa, e aí enfim, isso é um terreno muito fértil para que o pentecostalismo ele produzisse fruto dentro do território brasileiro. E tem o dicionário do movimento pentecostal, e esse dicionário é muito importante, é muito rico, muito, principalmente para as aulas que nós teremos e nós tivemos agora, onde falou muito sobre o movimento, os avivamentos pentecostais no mundo, os avivamentos que ocorreram no mundo, e ele traz um relato de históricos de movimentos genuinamente com movimentos pentecostais, com manifestações de dons espirituais em todos os territórios brasileiros. Então ele conta a obra de irmãos assim que foram muito conhecidos aí dentro das igrejas da Assembleia de Deus, que foram pioneiros, né, no pentecostalismo do Brasil. E o pentecostalismo brasileiro, Ezequias Soares, eu não li esse livro ainda, mas assim que eu acabar a Sociedade Brasileira e o Pentecostalismo Clássico, ele já está na fila aí para ler. Então eu tenho trabalhado isso esse ano, desde o ano passado eu tenho estudado vamos dizer assim, o movimento pentecostal, tentando entender a questão dos dons espirituais. E essas obras são muito importantes aí para os irmãos que são professores para poder enriquecer o seu conhecimento na questão do pentecostalismo. Porque uma coisa interessante quando a gente estuda, por exemplo, os avivamentos, né? E eu louvo a Deus pelo que tem acontecido. Aqui eu queria falar muito diretamente para os irmãos que são professores, obreiros, que dão aula. Então, certamente os irmãos têm livros teológicos, que contam os avivamentos, ou muitos, quem já não ouviu falar dos Heróis da Fé, o livro dos Heróis da Fé, que é um livro que dá muita ênfase na oração, dos avivamentos que ocorreram na Inglaterra, Estados Unidos, e aí vai. Então, e aí a gente vai ver também outros avivamentos que ocorreram, só que os avivamentos históricos, eles vão ter algumas diferenças do pentecostal, do avivamento pentecostal, do movimento pentecostal de Azusa. O movimento pentecostal ele é uma busca para o que acontecia em Atos. O Robert Menzies, no livro dele Pentecostes, ele fala justamente isso. Os pentecostais, quando lê Atos, eles falam assim, isso aqui é a nossa história. Então, o livro de Atos é a nossa história. Então, o que acontece no livro de Atos é o que acontece conosco. É essa busca pelo Espírito Santo, esse direcionamento pelo Espírito Santo, é a manifestação dos dons espirituais, esse revestimento de poder que encoraja a proclamar o Evangelho, a orar por uma pessoa para que Deus cure, por revelação. Então essa é uma ênfase. Então essas obras ela enriquecem muito o conhecimento porque elas trazem muito detalhe. E o que é interessante, né? Não são livros extensos, não são livros muitas páginas, mas são livros que têm um conteúdo muito interessante. Então eu gostaria muito de deixar essas obras aí para que os irmãos possam ter, não são, com exceção aí do dicionário do movimento pentecostal, as outras duas obras não são obras caras, os irmãos podem consultar aí na própria CPAD,
consultar na Amazon, vocês vão ver que é um material rico e muito importante, principalmente que nós estamos estudando agora nesse trimestre. Então eu já quero agradecer a todos os irmãos aí em nome de Jesus, aí pela ter nos escutado aí, assistido até agora. Espero ter contribuído aí para a próxima aula desse domingo e que possamos buscar. Né? Eu acho que não tem como não dizer, né, no que tem acontecido nos Estados Unidos. Eu sempre tento, não sei se a pronúncia está certa, é Eastbourne, fala Eastbourne ou Eastbourne, que é o movimento, esse movimento que é um movimento de avivamento que tem acontecido nos Estados Unidos, que é o Eastbourne, que é um college, que é uma universidade cristã, e desde 8 agora de fevereiro, né, quarta-feira passada, da semana que nós estamos gravando, está aí mais de 140 horas um culto em que as pessoas têm buscado a Deus orando, tem havido confissão de pecado, quebrantamento, tem acontecido curas, já relato de curas que tem acontecido lá na universidade, na capela da universidade. E é interessante, nós estamos justamente estudando sobre avivamento espiritual, né? Essa lição tem essa proposta, e aí a gente vê, e a gente está tendo o privilégio de ver um fato histórico acontecendo na nossa época. Né? Lá nos Estados Unidos, quando eu estava gravando, já tem relato de que irmãos que moram próximo da cidade estão se deslocando para lá, e aí certamente a gente vai ter informação ali em loco. Tem os expoentes da teologia brasileira, um pastor Frank Ferreira, que é um reformado, ele escreveu um artigo muito bom falando sobre o que está acontecendo lá na universidade. Eu, quando estava vindo para cá gravar, eu vi uma parte também de uma live do Augusto Nicodemos falando do que também que está acontecendo lá. E assim, a gente vê, a maioria da liderança brasileira realmente tem visto que é um avivamento genuíno que está acontecendo. E o que a gente aprende? Poxa, a gente tem que orar para que isso aconteça em solo brasileiro. Né? Que esse avivamento chegue nas nossas igrejas, chegue na nossa vida. Então essa é a palavra que eu quero deixar no final, e que os irmãos possam, em nome de Jesus, possam ter uma boa semana.